Bem-vindos à segunda temporada do podcast da Oncologia OncoHPA, uma parceria entre o Grupo HPA e a Rádio Lagoa. Na primeira temporada abordamos o cancro da próstata e nesta segunda temporada, que agora começa, vamos falar do cancro coloretal. De facto, os números são preocupantes. Os dados mais recentes dão conta que os casos estão a aumentar em faixas etárias mais jovens. Conosco, para moderar a conversa à volta deste tema, temos o médico oncologista, o Dr. André Cruz. Bem-vindo. Vamos saber quem são os médicos que estão hoje conosco e nos vão deixar mais esclarecidos sobre o cancro coloretal. Obrigado, Nélia. Boa tarde a todos e bem-vindos ao podcast de Oncologia do Grupo HPA Saúde, em parceria com a Rádio Lagoa. Nesta segunda temporada pretendemos continuar a desmistificar o cancro e a contribuir para a literacia em saúde de uma forma simples e descomplicada para os nossos ouvintes. Vamos abordar o cancro coloretal, que constitui a segunda causa de morte por cancro em Portugal, com mais de 10 mil casos diagnosticados anualmente. Portanto, constitui um problema de saúde pública. E ainda para mais, em março é um mês do awareness do cancro coloretal e também é um motivo da escolha desta segunda temporada, esta patologia. Este primeiro episódio, conforme também na temporada inicial, seguimos uma linha e vamos começar neste primeiro episódio uma abordagem ao rastreio e ao diagnóstico, e para isso contamos com a presença da doutora Dina Gaspar, médica especialista em Medicina Geral e Familiar, mestre em Cuidados Paliativos e doutorado em Psicologia, e também com a doutora Isabel Malta, médica interna de Gastroenterologia da ULS Algarve e colaboradora do Grupo HPA. Isabel, começaria por ti, no que toca à tua especialidade, se pudesse esclarecer um pouco e começamos por explicar às pessoas no que é que consiste, o que é o cancro coloretal, agradecia. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. É sempre uma honra falar sobre este tema, que realmente é extremamente relevante, como o Dr. André também disse muito bem, em honra também deste mês, que é o Março Azul, não é? Para tentar fazer aqui um bocadinho sensibilização, relembrar então realmente deste cancro que é muito relevante. E o que é então o cancro do cólon e do reto? É um tumor maligno, portanto é um crescimento de células anormais no nosso intestino grosso e no reto, que geralmente se desenvolve a partir de pólipos, que de uma forma muito simples são como se fossem uns sinais do nosso intestino, que são inicialmente benignos, mas que com o passar do tempo podem evoluir para uma doença mais grave, como é neste caso o cancro do cólon e do reto. É um tumor que cresce de uma forma silenciosa, principalmente numa fase mais inicial, o que realmente é algo que nos deve preocupar, porque não dá sintomas durante bastante tempo, até se poder tornar algo mais grave. Quando começa a crescer, realmente é quando os doentes podem começar a manifestar alguns sintomas e algumas coisas que realmente é importante a população poder estar atenta. Os sintomas muitas vezes podem ser subtis e não são tão frequentes, mas por vezes podem ver sangue nas fezes, pode ser sangue vivo, pode ser as fezes assim mais escuras. Por vezes os doentes também reportam alteração do padrão intestinal, portanto, estarem mais obstipados, alternado com uma diarreia que não é explicável, que não tem um motivo aparente, uma sensação que a evacuação não é totalmente completa, portanto, que fica sempre algumas fezes no intestino que não saíram completamente, também pode ser um dos sinais de cancro do cólon e do reto, uma perda de peso sem motivo aparente, uma perda de apetite também sem motivo aparente, uma fadiga extrema, portanto, são tudo sinais que nos devem deixar alertos para este cancro. E porquê é que é relevante falar sobre isto? Porque, como o Dr. André disse muito bem, é um dos principais tumores que afeta a nossa atualidade, tanto a população geral como a população portuguesa. Estima-se realmente que são pelo menos 10 mil casos que são feitos de diagnóstico por ano, e também se estima que cerca de 11 pessoas morrem por dia por este cancro. É o equivalente a uma equipa de futebol, só para terem assim a noção, é uma equipa de futebol que morre por dia por causa deste cancro. Mas nem tudo são más notícias, porque é um dos cancros realmente que é mais preveníveis e por isso é que é muito importante falarmos sobre ele, porque ao contrário de muitos outros cancros é um daqueles que nós podemos e devemos estar atentos e devemos prevenir.
Muito bem, Isabel. Eu perguntava também se é possível identificarmos alguns fatores de risco que possam contribuir para o desenvolvimento desta doença ao longo da vida de qualquer pessoa. Claro que sabemos que temos síndromes hereditários, mas vamos deixar isso para outro episódio, mas falar genericamente de alguns fatores de risco. E também há uma noção crescente de que isto pode não ser uma doença tipicamente do idoso, como é senso comum achar-se que o cancro coloretal, a par de outras doenças oncológicas, que é uma doença do envelhecimento. E parece que há aqui dados de incidência que mostram que pode não ser bem assim e que estamos aqui perante uma mudança de paradigma um bocadinho em relação à idade de aparecimento desta doença. Podias explanar um bocadinho estas questões? Exatamente. É muito pelo contrário do que aquilo que se achava antigamente, ser uma doença que ocorre mais em idades avançadas. Portanto, sabemos que, obviamente, a idade é um fator extremamente importante e é por causa disso que os programas de rastreio incidem a partir de uma certa idade, portanto, a idade a partir da qual nós sabemos que há um aumento do risco, que tendencionalmente antes era 50 anos, apesar de agora se falar cada vez mais em começar-se o rastreio aos 45 anos. E isto acontece porque temos alguns fatores de risco conhecidos para além da idade, ou seja, o envelhecimento celular normal, das células normal. Sabemos hoje que há uma associação forte com uma dieta pobre em fibras, ou seja, pessoas que comem poucas verduras, poucas frutas, têm uma maior probabilidade de poder vir a desenvolver estas alterações. Sabemos que doentes que têm uma dieta mais à base de carnes vermelhas, mais à base de produtos processados, têm muito mais probabilidade de desenvolverem estas tais alterações nas células que podem levar ao cancro do cólon e do reto. Por outro lado, também a falta de exercício físico, a obesidade, o sedentarismo, também sabe-se hoje em dia que são fatores muito importantes para o desenvolvimento deste cancro, também como outros, mas falando aqui deste, e o elevado consumo de álcool, o elevado consumo de tabaco também são dois fatores extremamente importantes. Portanto, de uma forma geral, nós também percebemos que estes fatores estão este consumo de dietas mais pobres em fibras, o aumento do consumo de álcool é algo que temos experienciado mais nas últimas décadas, principalmente os países mais ocidentais, como é o nosso caso, e também é uma das justificações prováveis para o facto de nós estarmos a ver a incidência do cancro do cólon e do reto aparecer em idades mais jovens. É uma das justificações para isso. Portanto, de todo, não é uma doença do idoso, é uma doença que começa a acontecer em idades mais jovens. E depois, claro, para além daquilo que já disse, há síndromes genéticas que não vale a pena estar aqui a falar, mas obviamente que é algo que deve ser tido em consideração pelo médico de família, pelo médico assistente, para fazer um seguimento mais rígido destas pessoas. Algumas doenças inflamatórias do intestino, também pessoas que tenham algum familiar direto que já tenham tido história de cancro do cólon e do reto, ou que tenham tido muitos pólipos, também são certas condições que aumentam o fator de risco, mas isto são coisas assim mais específicas e para outros momentos, sim. Sim, eu apesar de não ser uma das perguntas que tinha planeado para a nossa discussão, mas acho que é importante também dar algum foco à questão hereditária, porque estima-se que globalmente, 10% dos casos de cancro sejam hereditários. Exato. E na esmagadora maioria nem sequer sabemos as pessoas, os indivíduos de risco, portanto, estar atentos à história familiar e perceber se há indivíduos de maior risco ou não, para atempar os rastreios e o diagnóstico precoce. E acho também é muito importante o que disseste, o destacar que pode haver aqui uma associação entre um estilo de vida da nossa geração, digamos assim, atual, indivíduos em idade jovem, supostamente jovem, mas que de facto aqui há algumas alterações do paradigma alimentar, mais pobre em fibras, mais sedentarismo, porque há algumas gerações atrás tínhamos muitas vezes trabalhos mais físicos, não é? As pessoas trabalhavam chamado sol a sol, trabalhos mais físicos, e acabavam por não ser tão sedentárias. E tudo isso, aliado ao stress também, muitas vezes profissional e do estilo de vida, são assim 3 grandes triggers que parecem não só no cancro coloretal, mas, por exemplo, o cancro de mama, que estão associados, e isto verifica-se também no cancro de mama, tanto que a idade do rastreio baixou, um aumento de incidência na idade jovem, e isto é um fenómeno que há algum tempo não se falava propriamente. Era muito raro o indivíduo com menos que 50 anos que se apresentava na consulta com um diagnóstico inicial de cancro coloretal, salvo um caso familiar. Exato. Portanto, acho que é muito importante termos essa noção lá para casa também da prevenção e de estarmos atentos ao que fazemos aos 20 e aos 30, tem de facto uma importância que pode não ser desprezível, não é? Exato. Perante isto,
há um grande mito e há um grande medo em relação à colonoscopia, não é? E sendo a tua área, o teu grande espectro de ação, não é? A colonoscopia, eu ainda apanho hoje em dia muitas pessoas em consulta, inclusive pessoas sobreviventes a um cancro coloretal ou outra neoplasia, que têm um grande estigma, um grande medo da colonoscopia, que por isso simplesmente não querem fazer. Mesmo pessoas que já tiveram um cancro coloretal tratado, felizmente sobreviventes em muitos casos, e temos muitos casos de sucesso, detectados precocemente e tratados adequadamente, mas que as pessoas deveriam continuar naturalmente a fazer o seu follow-up apertado, e que ainda há um grande estigma em relação à colonoscopia. Podias explicar de forma simples, mas incisiva, o que é a colonoscopia? Ou seja, o papel não só enquanto diagnóstico, mas também de intervenção terapêutica, porque muitas pessoas não têm essa noção. E a prática clínica dá-nos muito essa percepção que, para que é que eu vou fazer colonoscopia? Eu vou evitar alguma coisa? Parece que sim, não é? E vamos mudar radicalmente a história natural dessa evolução dos pólipos para um eventual tumor. Podias explicar um bocadinho então a colonoscopia em si? Então é assim, a colonoscopia, de uma forma muito simples, é um exame médico que permite ver o intestino grosso e o reto através de um tubo flexível que tem uma câmara na ponta e permite então ver o intestino todo. É um procedimento essencialmente que ajuda no rastreio, portanto para visualizar de uma forma precoce alguma lesão que o intestino possa ter, mas tem uma grande vantagem relativamente a outros métodos que também podem ser usados, é que permite no momento retirar lesões que possam eventualmente mais tarde poder vir a progredir e dar uma lesão mais grave, e esse realmente é o papel mais importante que a colonoscopia tem. E ao contrário do que muitas pessoas acham, porque de ser um exame muito invasivo, a verdade é que se sabe que a colonoscopia é um exame extremamente seguro. Como qualquer exame, obviamente não posso dizer que não tenha complicações, porque existem, mas são extremamente raras, ok? E o doente geralmente leva sedação, quando é uma sedação ligeira ou mais profunda, mas leva sedação, portanto não é controlada a parte de dor e do desconforto, e muitos doentes simplesmente nem sequer se lembram de nada do que aconteceu. E é um exame que a grande maioria dos doentes no próprio dia, ou pelo menos no dia a seguir, consegue retomar as suas atividades de vida diária perfeitamente normal, sem nenhuma alteração. Muitas vezes o que eu sinto e o que os meus colegas sentem é que o medo, esta reação de não querer fazer a colonoscopia, muitas vezes o desconhecimento, de não saberem do que é que se trata, não é? E realmente é muito importante desmistificar isto, que os doentes e as pessoas percebam que é um exame seguro e vai ter um impacto muito grande. Nós hoje sabemos, os estudos mostram que a colonoscopia ajuda a prevenir cerca de 68% dos cancros do cólon e do reto. Portanto, isto é um valor extremamente relevante. E, portanto, não sendo o único método que existe, é um dos melhores métodos, é o padrão ouro que nós temos para o cancro do cólon e do reto, precisamente porque vê todo o percurso do intestino e do reto, retira pólipos enquanto eles ainda são benignos, mas também permite a detecção precoce de cancros enquanto eles ainda não são tão agressivos, e evitar, assim, a longo prazo, ter que serem feitas cirurgias mais agressivas ou ter que serem feitas terapêuticas um bocadinho mais avançadas. Portanto, realmente o papel que tem na prevenção é extremamente importante. Eu acrescentaria que é a melhor forma de tratamento. É a melhor forma de tratamento. Eu concordo plenamente contigo que há muita questão do medo, que é legítimo, não é? O medo do desconhecido. Claro. Mas que também é uma questão cultural. Nós, ou seja, somos muito proativos, somos muito reativos e não proativos, e a medicina em Portugal e a sociedade não está muito, digamos que, preparada, nem talhada, nem cultivada no sentido da prevenção. E é uma coisa que, tendo em conta este aumento da incidência e as ferramentas que temos disponíveis que podem alterar radicalmente o curso da doença ou até a sua evicção, acho que é muito importante esse reforço e essa desmistificação em todos os canais, não é? Para que possamos perceber isso. E que, de facto, pura e simplesmente e de forma simples, a colonoscopia pode resolver aquilo que é um pólipo silencioso, ou seja, a pessoa não sente geralmente o seu pólipo, não é? Não dá qualquer sinal nem sintoma, e está lá 1, 2, 3, 4 anos e pode-se desenvolver de um pólipo benigno assintomático para um carcinoma, um adenocarcinoma, um tumor coloretal que carece naturalmente de uma cirurgia e eventualmente de quimioterapia adjuvante preventiva após, ou eventualmente até uma situação mais avançada. Portanto, é um game changer, é um método de acesso relativamente fácil e hoje em dia disseminado, que pode alterar radicalmente a incidência
até da doença, se chegarmos à fase do pólipo antes da fase do adenocarcinoma. E as pessoas questionam-nos às vezes frequentemente, mas qual é realmente se é realmente muito rentável ou não? Só para terem uma noção, pessoas entre os 45, 50 anos, até um pouco mais, há uma probabilidade, ou seja, que uma em cada 3, 4 pessoas vão ter pólipos. E estes pólipos podem dar problemas mais tarde. Portanto, isto realmente mostra que não é uma coisa assim tão banal, é uma coisa comum. Okay? E atuar nestes pólipos mais cedo é muito melhor do que ter que lidar com as consequências mais tarde deles. E a preparação? Não achas que a preparação da colonoscopia também é um dos problemas que as pessoas colocam à realização? Eu já vi isto inúmeras vezes, que é muitas vezes é o que leva as pessoas a afastarem-se da ideia de fazer colonoscopias de controle após um diagnóstico ou em forma de rastreio. Não é propriamente o exame porque sabem que vão ter uma sedação e que vai ser uma coisa confortável e invasiva, mas não dolorosa, digamos assim, e um retomar rápido à vida normal, mas a preparação no dia anterior que pode ser complexa e desgastante. Algum conselho, alguma coisa que possas assim de forma muito simples desmistificar? Eu acho que assim, de uma forma geral, já existem algumas preparações um bocadinho diferentes, de mais baixo volume, com sabores assim, mais a limão, mais a laranja. Portanto, já há várias alternativas que ajudam a ultrapassar um bocadinho. Claro que nunca é uma coisa muito agradável, não é? Nós sabemos isso. Claro. E realmente a indústria tem feito um esforço para tentar encontrar algumas alternativas que sejam melhor toleradas pelos doentes. E a verdade é que as de mais baixo volume e as que têm um sabor diferente, as pessoas acabam por tolerar um pouco melhor. Mas acho que, e porque a preparação do intestino é muito importante também, ou seja, a qualidade desta preparação intestinal é muito importante para conseguirmos ver adequadamente todo o intestino, é muito importante reforçar ao doente que, é uma coisa que pode custar um pouco, mas vai ser muito importante porque se fizer bem a preparação, não vai ter que repetir, porque vai estar bem feito, vamos conseguir ver o intestino todo. E muitas vezes até existem já algumas receitas que ajudam a dizer qual é que é a melhor dieta, quais é que são as melhores refeições a tomar nos dias antes para ajudar a preparar melhor o intestino e, portanto, são assim algumas dicas que também são dadas em consulta, mas que se encontra também com muita facilidade nos sites, na internet, que realmente ajudam a pessoa a não sofrer tanto com a preparação. Mas já há muitas alternativas, sim, já há muitas alternativas. Dirias, portanto, e para concluir a tua intervenção, que a gastroenterologia é uma especialidade nuclear na abordagem a esta patologia, seja na prevenção, seja no diagnóstico e na terapêutica. Exato. Até porque provavelmente cada vez mais teremos, através da colonoscopia, a possibilidade de tratar lesões numa fase muito inicial, não é? Há técnicas que, pronto, não vamos esmiuçar, mas que possibilitam uma intervenção muito precoce e por vezes evita uma cirurgia, não é? Exatamente. Eu acho que a gastroenterologia tem de estar plenamente comprometida nesta jornada de diagnóstico e de terapêutica e de levar os casos às reuniões multidisciplinares e de ser tudo extensivamente abordado. Obrigado, Isabel. Eu passaria para a doutora Dina, que peço que dê a sua perspectiva, que muitas vezes é o primeiro veículo que as pessoas têm de suporte, de explicação desta doença, é o primeiro médico que muitas vezes entende os sinais, os sintomas, muitas vezes a anemia, não é? Que é um sinal também analítico, que a pessoa muitas vezes até nem sente ou que está um bocadinho cansada e não valoriza, uma anemia, e afinal é um bocadinho mais que uma anemia, ou seja, perceber de que forma é que o médico de família intervém, e que deve, na minha ótica, intervir muito na abordagem desta patologia, começando pela sua opinião, enquanto médico de medicina geral e familiar, o que é que considera como um método de rastreio preferencial, tendo em conta a conjuntura real que nós temos de acesso aos métodos de diagnóstico, de acesso transversal, lá está, que é o que se pretende, é de ser um acesso transversal. Doutora Dina, gostaria do seu contributo. Boa tarde a todos e lá para casa também. Agradeço o convite para esta iniciativa simpática e que acho que é bastante útil à população. Rastreio preferencial. Antes de mais, o que é um rastreio? Porque provavelmente será uma palavra que não chegará a muita gente. Então, nós utilizamos no rastreio uma técnica que vamos
incidir sobre população que não tem doença, ou seja, as pessoas que não têm sintomas nem têm doença, mas que estão numa faixa etária ou num período de idades em que o cancro é mais frequente ou mais prevalente, que já que foi aqui citado entre os 50 e 75 anos, estando neste momento em discussão a redução da idade para os 45 anos. Como é que isto se faz? Utilizamos um método, um instrumento de identificação precoce de doença que pode ser feito de duas formas, ou dirigido a uma população extensa, numa região, num concelho, a nível nacional, portanto uma população-alvo, em que nós chamamos o rastreio de base populacional ou alargado. Ou fazemos caso a caso, nas nossas consultas, um rastreio individual em que propomos às pessoas que estão nestas condições que executem ou façam um teste. Esse teste deve ser, teoricamente, um teste simples, fácil de executar, não invasivo, não dispendioso, porque é suposto que, sendo de base populacional, que não seja uma sobrecarga para o Serviço Nacional de Saúde e, por outro lado, que seja fácil de chegar às pessoas, de um modo geral, ou seja, a sua organização em termos de rastreio populacional, que seja passível de chegar a todas as pessoas que fazem parte desta população-alvo. De acordo com a Direção-Geral da Saúde, o teste mais indicado seria a pesquisa de sangue oculto nas fezes, de acordo também com as guidelines europeias e de outros países, um teste que é muito simples, em que é entregue ao doente ou à pessoa não doente, neste caso, um kit que é executado em casa e é levado ao laboratório, neste caso convencionado aqui na região, para leitura dentro de 48 horas. Se o teste for negativo, é repetido a cada 2 anos. Se o teste for positivo, o doente deve ser orientado para uma colonoscopia nos 30 dias a seguir. Existem alguns senãos contra este procedimento, ou seja, alegadamente, os tais pólipos, ou as tais lesões que são precursoras do cancro, não sangram todos os dias, e de modo que, ao executar o teste, pode acontecer não ser positivo naquele dia, portanto, e termos alguns falsos negativos, sendo que também não tenho números, mas sem querer alarmar as pessoas lá em casa, não são tantos os casos quanto isso na minha perspectiva. Por outro lado, o teste pode positivar quando a pessoa sangra por outras razões, como, por exemplo, tendo umas hemorroidas, é possível que o teste fique positivo. Portanto, isto tem que ser explicado às pessoas, sobretudo quando o teste é positivo, que não significa necessariamente um cancro e, portanto, que as pessoas têm de fazer a colonoscopia para excluir essa possibilidade. Mas existe outra estratégia de rastreio, que é exatamente com a colonoscopia, que é um exame que tem uma elevada capacidade, de facto, de identificar as lesões que são precursoras do cancro, as lesões que levam, que se desenvolvem, que degeneram, como se diz, e que vão dar origem ao cancro, mas é, na verdade, um método invasivo, tem uma taxa de não adesão considerável, apesar de nós insistirmos cada vez mais na divulgação deste exame, e por outro lado é dispendioso e na verdade o país não tem, quando estamos a pensar em rastreios de base populacional alargados a nível nacional, dificilmente vamos conseguir chegar a toda a gente com a colonoscopia. Na região, essa era a minha segunda questão. A realidade algarvia, digamos assim. A realidade algarvia, em que ponto é que estamos? Em que ponto estamos? Não será uniforme, presumo mesmo dentro da região poderá haver aqui algumas nuances, mas da sua experiência e do seu know-how. Vamos ver.
Diria que há uma coisa extremamente positiva e que nos deve orgulhar a todos, que foi o Algarve foi pioneiro no rastreio do cancro coloretal usando a colonoscopia, em colaboração entre a ARS e os hospitais da região. Esse rastreio decorreu durante alguns anos, foi abandonado, desconheço as razões. Penso que foi antes do Covid. Entretanto, neste momento, tendendo à reorganização das estruturas locais, do LS, a Direção Nacional toma conta dos rastreios e ainda não surgiram orientações nesse sentido, de modo que neste momento o rastreio está entregue aos médicos de família, às unidades de saúde familiares, e é um rastreio oportunístico, ou seja, individual. É a pessoa que vem à consulta e que o médico identifica como fazendo parte daquele grupo populacional ao qual propõe que faça a pesquisa de sangue oculto nas fezes. O que, apesar de não ser um rastreio de base populacional, é uma forma, diria, inteligente de chegarmos aos casos e podermos diagnosticar precocemente ou identificar precocemente. Eu até diria, isto é uma opinião pessoal baseada em factos, em evidência, que muitas vezes temos tendência a criticar-nos internamente o nosso país, o nosso sistema, o nosso acesso à saúde, mas Portugal é dos países europeus com maior taxa de rastreio de qualquer patologia oncológica, seja coloretal, seja mama, seja próstata. Portanto, Portugal está muito bem posicionado até, contrariamente, por vezes, a ideia que nós temos pré-concebida e errada, mas até melhor que muitos países supostamente mais desenvolvidos. Ou seja, acho também há que enaltecer... E a retinopatia diabética, que tem anos de rastreio. Podemos não ter um mundo ideal de um acesso populacional completamente transversal e haver nuances entre regiões e entre áreas geográficas, não é? Mas, de facto, temos uma cobertura importante e é um esforço muito grande, pese embora muitas vezes o acesso à informação não ser o melhor. Eu acho que isto também é uma mensagem interessante que devíamos refletir enquanto clínicos e enquanto potenciais utilizadores do sistema de saúde, que somos todos, não é? Que, para além de existirem os meios, dados de forma superior pelos sistemas de saúde, pelos hospitais, o que quer que seja, qualquer que seja a fonte, não é? Dos rastreios e da intervenção precoce na doença, mas é preciso também empoderarmos muitas pessoas, ou seja, temos de pôr a informação do lado das pessoas. Nós não podemos obrigar ninguém a ir cumprir o rastreio. Não é? Não podemos ir buscar as pessoas a casa para fazer uma mamografia, ou neste caso, uma pesquisa de sangue oculto nas fezes ou uma colonoscopia. Mas se a informação for corretamente veiculada e insistirmos nisto, e na cultura da prevenção, e nos canais mediáticos, seja na Rádio Lagoa, seja noutras estações com outra dimensão a nível, não é, de projeção mediática, mas é muito importante o empoderamento, porque com a informação podem-se fazer coisas diferentes. As pessoas não têm muitas vezes bem presente o significado de uma colonoscopia numa fase precoce desta doença e quanto isso pode alterar completamente. Falaste em 68%, isso é muito importante e é o melhor tratamento possível sem chegar a métodos invasivos de cirurgia, de quimioterapia, que é o que se pretende. Portanto, o empoderamento da população e pôr a informação correta e simples do lado da população, na minha ótica, e teoricamente, é meio caminho andado para conseguirmos que também as pessoas adiram mais. Porque se não desmistificarmos o que é o exame, o que é a doença, que armas é que temos para combater, as pessoas depois também, há alguma ignorância e desconhecimento é normal e faz com que as pessoas também não procurem. E nós podemos ir buscar a casa. Portanto, e aqui remetia para a última questão, doutora Dina, que é de facto, por aqui o especialista em medicina geral e familiar como a primeira ponte do doente de entrada no sistema, quer seja no contexto de doença ativa, quer seja no contexto de prevenção, e acho que é muito por aí que a medicina geral e familiar deve ter parte da sua abordagem na prevenção e na promoção da saúde, e não só no tratamento da doença. De que forma é que a medicina geral e familiar se deveria, pelo menos teoricamente, e que tentamos todos que seja um pouco assim, integrar a medicina geral e familiar na abordagem, quer no diagnóstico, mas também na abordagem terapêutica, e depois numa abordagem de seguimento destes doentes, ou seja, não remeter o tratamento de uma doença que é grave, que todos sabemos, mas não remeter exclusivamente para um contexto hospitalar, porque sabemos que há fases desta doença e estratégias desta doença que podem e devem, se calhar, ser tidas no contexto extra-hospitalar,
mais calmo, com acompanhamento mais presente, supostamente, com um médico que conhece melhor o doente do que um especialista hospitalar, que por vezes o doente é um one-time event, o doente vai fazer o exame, passa para um cirurgião, passa para um oncologista. O oncologista, depois da terapêutica, muitas vezes também não tem capacidade, em termos logísticos, de assegurar um seguimento que tem que ser tido desse sobrevivente. E de que forma é que o especialista em medicina geral familiar deve apoiar, no ponto de vista holístico, da abordagem daquele utente, daquela pessoa, e complementar, não só complementar, mas ser um elemento fundamental de referenciação, de recepção da pessoa numa fase pós-terapêutica. Eu acho que é muito importante empoderarmos também nós próprios e não focarmos demasiado o nosso espectro de ação, não é? Isto é uma pergunta provocatória, naturalmente, mas no bom sentido. Mas lá está, eu, por exemplo, na minha prática, acho que isto é importante também as pessoas perceberem, e lá em casa é uma coisa que eu ouço muito na consulta, nos sobreviventes. Doutor, as pessoas que às vezes são pessoas seguidas paralelamente no Sistema Nacional de Saúde e num hospital privado, e dizem: doutor, eu estou desesperado porque eu tive alta do hospital, mas eu não quero parar de ser seguido. Eu costumo dizer muitas vezes, no mundo ideal, e se as coisas corressem como deveriam correr, e o acesso e as equipas fossem completas e em número suficiente, por exemplo, noutros países, após o tratamento definitivo da doença, em casos, não é? Vamos falar de doença inicial, o doente pode ser operado, faz quimioterapia, tem alta no dia a seguir do hospital. Esse doente faz o seu seguimento no chamado GP, no médico de medicina geral e familiar, que deve estar, e creio eu que está, completamente capacitado para um follow-up normal e referenciar novamente se houver algum problema. Ou seja, o empoderamento da medicina geral e familiar talvez harmonizasse mais o sistema hospitalar e, por sua vez, mantinha o doente mais fidelizado. Isto é uma provocação saudável, percebe? Acho que no mundo ideal deveria ser tida. Claro. Vamos falar então do mundo ideal. E do mundo real. A realidade da medicina geral e familiar, neste momento, é um bocado crítica pela falta de meios humanos, problema, não é? De recursos humanos, mas eu vou expor aquilo que é teoricamente e aquilo que eu vejo e que foi a minha experiência. Então, a medicina geral e familiar é uma especialidade extremamente abrangente em todas as áreas de especialidade. E extremamente abrangente também porque intervém na pessoa enquanto não doente, não é? A pessoa sã, à qual são aplicadas uma série de momentos preventivos, na pessoa com doença aguda, na pessoa com doença crónica, na pessoa com doença crónica avançada e no idoso, e nos cuidados terciários e por aí fora que todos sabemos, e intervém nestas pessoas desde que nascem, ao longo da vida, até ao seu falecimento. Portanto, além do grande espectro de atuação, são atividades, todas elas muito diferentes umas das outras, e apesar de já ter sido falado na prevenção, em que eu considero que a prevenção é o elemento central nesta especialidade. Não é tanto a doença em si, ok, nós temos de fazer diagnósticos, ok, nós temos que orientar as pessoas para outras especialidades, mas a prevenção é fundamental. E a prevenção, quando falamos em prevenção, como já aqui foi dito, a promoção da saúde e a prevenção da doença implica um conjunto de medidas preventivas, também já foram aqui faladas, a alimentação, o consumo do álcool, do tabaco, a alimentação com determinados aspectos que têm muita influência, neste caso no cancro coloretal, mas também em outras doenças, no exercício físico, na promoção do exercício físico. Isto não é feito quando o doente chega à idade dos 50 anos. Isto é feito ao longo da vida, ou quando o doente ainda é adolescente, ainda é um adulto jovem, e que a probabilidade de ter doença é baixa, mas é nesse doente que nós devemos investir e promover o tal empoderamento. E
Para além disso, a identificação precoce de doença, os tais rastreios, que não são únicos no cancro coloretal, na identificação de sintomas que nós sabemos que existem no caso do cancro coloretal, que já foram aqui citados, mas se nós não indagarmos o doente, não vamos chegar lá. Se nós não percebermos a tal anemia pode ter uma causa... E a pessoa não tem que saber, não é? Quer dizer, a pessoa não tem que saber, mas pronto, nós, através da nossa intervenção e sensibilização com os doentes, podemos provocar esse tal empoderamento que faz com que mais tarde a pessoa possa procurar-nos e trazer com ele essa informação. Depois o diagnóstico tem que ser precoce, porque o cancro coloretal tem uma evolução lenta, ou as lesões pré-cancerosas têm uma evolução lenta, e portanto se nós conseguirmos diagnosticar precocemente e referenciar precocemente para as especialidades hospitalares, é uma mais-valia substancial nestas doenças. E como disse também o Dr. André, e eu concordo, nesta área como em outras, tem de haver um elo de ligação. O doente não vai para uma especialidade, fica entregue a essa especialidade e nós nunca mais sabemos do doente. E para haver essa ligação também tem de haver uma articulação mútua, de lá para cá como de cá para lá. Através do doente, até para que ele sinta que afinal eu também estou a ser acompanhado, já tenho alta do hospital, mas estou a ser acompanhado pelo meu médico de medicina geral familiar. Portanto, esse elo de ligação é fundamental, da mesma forma de que quando ele tem alta, eu devo continuar a fazer o seguimento ou o follow-up enquanto aquele doente estiver vivo, ou nos sobreviventes, como se diz, não é? Portanto, eles continuam a ser doentes que precisam da nossa ajuda. E eu acho que nesse aspecto, 3 questões principais: a prevenção, o empoderamento do doente e o elo de ligação com a equipa multidisciplinar que trata o doente quando tem o cancro coloretal. Obrigado, doutora Dina. Em jeito de conclusão, acho que em Portugal até se faz muito para aquilo que se tem, não é? Para aquilo acho que temos muito bons resultados a todos os níveis, quer de diagnóstico e mesmo de resultados terapêuticos. Portanto, Portugal está muito bem posicionado, e se formos comparar com outros países, estamos ainda aquém, uns furos abaixo em termos de investigação de ensaios clínicos, em termos numéricos de impacto. Há muito mais noutros países, mas o que é facto é que quando vamos ver os dados, os resultados são bons na prática real. Portanto, acho que devemos focar isso, e naturalmente que há questões que muitas vezes essa comunicação passam por questões não clínicas, de orgânica entre instituições, os sistemas não estão interligados, a parte administrativa não clínica, portanto, não é uma questão, nós acabamos por estar ligados, mas por vezes no dia a dia isso não é fácil, e acho que é importante investir nesses laços e na comunicação entre pares e sobretudo a mensagem de que a informação conduz à consciencialização, portanto, empoderarmos as pessoas, darmos a informação nos canais devidos, mas as pessoas terem a informação simples e adequada nas suas mãos para se consciencializarem, e essa consciencialização conduz à mudança em última instância. Só quando há consciencialização é que pode haver uma melhoria e uma mudança. Exato. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Julgo que no que toca a rastreio e diagnóstico acabámos por cobrir nas duas vertentes a maioria dos tópicos Acho que realmente é um trabalho de equipa muito importante. Exato. Não é só uma especialidade, são várias especialidades, e sem dúvida que aqui a medicina geral familiar é extremamente relevante. Muitas vezes nós recebemos alguns pedidos de ajuda e discutimos com os colegas diretamente, e acho que esse elo de ligação realmente faz muita diferença. Sermos próximos, estarmos próximos dos colegas da comunidade. A gastroenterologia da medicina geral e familiar acho que é fulcral. Acho que sim. E a abordagem desta doença passa sempre por um prisma multidisciplinar. Naturalmente que há especialidades mais nucleares, medicina geral familiar, a gastroenterologia, a cirurgia, a oncologia, mas não invalida todas as outras, mesmo não clínicas, que intervêm e que promovem uma jornada mais tranquila, digamos assim, o possível do doente. E sobretudo essa mensagem da importância da prevenção e do rastreio, e que as pessoas estejam plenamente informadas das possibilidades que têm para alterar o curso da sua doença e evitar que ela aconteça.
eu daria por concluído. Foi um prazer tê-las a debater este tema e esperemos que o próximo episódio seja igualmente frutífero em discussão agradável e simples lá para casa. Este foi bastante. Ou seja, passámos o tempo, não é? Bastante esclarecedor. E pronto, despeço-me até ao segundo episódio, ainda está a definir, que será um prazer estar cá novamente. Muito obrigada a todos. Obrigada. De qualquer forma, também digo que qualquer dúvida que possa surgir a quem nos veja e a quem nos ouça e que queira ver esclarecida, pode contactar-nos através do site do Grupo HPA ou também aqui através do nosso e-mail Rádio Lagoa, em geral, @radiolagoa.pt. Encontramos assim no próximo episódio com novos convidados, também outras abordagens a este tema.